Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudiglano. Nesta oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre equações do segundo grau, ou equações polinomiais do segundo grau, ou também podemos dizer de equação quadrática. Então vamos lá. Equação polinomial do segundo grau. Então o que é uma equação polinomial do segundo grau? É toda equação que pode ser escrita nessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Ou seja, esse a ele precisa ser diferente de zero. Esse a pode ser qualquer numeral, só não pode ser o número zero. Por que esse a tem que ser diferente de zero? Porque se esse a for zero, como o a está colado no x ao quadrado, nós teríamos assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se meu a é zero, então 0 vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. 0 multiplicado por qualquer numeral que seja o x, vai dar 0. Mais bx mais c igual a zero. Então fica bx mais c igual a zero. E esse zero passa para o segundo membro. 0 menos 0 vai dar 0. Então nós teremos agora a equação que era do segundo grau, ela agora passou a ser uma equação do primeiro grau. Então nesse caso aqui, esse μa ele não pode ser zero. Porque se o μa for zero, ele anula a equação do segundo grau, e agora essa equação que era do segundo grau, agora é expressa em uma equação do primeiro grau. Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a tem que ser diferente de zero. Então, sendo que a, b e c são coeficientes. Então, coeficientes, para quem não sabe, são números. E x é a incógnita, que no caso aqui é a letra. Então esse a, esse b, esse c são os coeficientes, são os numerais que representam essa equação polinomial do segundo grau. E o x é a incógnita é a letra. Aí nós temos as equações completas. As equações do segundo grau completas, elas vão se apresentar assim: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E nós temos agora as equações incompletas. O que são as equações incompletas? Elas se apresentam de duas formas: ax ao quadrado mais bx igual a zero, sendo que nesse caso não aparece o termo c, então sendo que c é igual a zero, e nós temos ax ao quadrado mais ou menos c igual a zero, sendo que o meu b é igual a zero. Então as equações completas são chamadas assim completas quando vem acompanhado dos coeficientes a, b e c. Então se eu tenho uma equação do segundo grau e ela contém os coeficientes a, b e c, essa equação ela é chamada de completa. Agora, se eu tenho os coeficientes apenas a e b, ela é incompleta com a e b. Se eu tiver a e c,
ela é incompleta com A e C. Então, temos dois tipos de equações incompletas. As incompletas com A e B, ó, A e B. Não aparece o termo C. Então, esse C ele é igual a zero. Quando não aparecer ou B ou C, os coeficientes de uma equação, ela será incompleta. E temos aqui ax² mais ou menos C igual a zero, sendo que B é igual a zero. Nesse caso, o B não apareceu, então meu B ele vai ser igual a zero. E por que esse mais ou menos? Porque aqui vai ficar uma equação de segundo grau com A e C. Todas as vezes que for uma equação incompleta com A e C, eu sempre vou passar o C para o segundo membro e calcular a raiz quadrada, já que tenho aqui o termo elevado ao quadrado. E qual é a finalidade desse mais ou menos? Então, se o meu A for positivo, o meu C tem que ser negativo. Nesse caso aqui, ó, se A for maior que zero, positivo, então eu tenho que ter assim, ax² menos C igual a zero. Porque aí ele passa para o segundo membro, operação inversa, está subtraindo, passa para o segundo membro somando. E aí eu vou conseguir encontrar a raiz quadrada porque vai ser um número positivo. Agora, se o A for menor que zero, negativo, se o A for negativo, então menos ax², o meu C tem que ser positivo. Porque vai passar com a operação inversa, está somando a operação inversa, subtraindo. Aí eu faço o jogo de sinal e ele continua sendo positivo. Então essas são as condições para que eu tenha uma equação do segundo grau, completa e incompleta. Se eu tiver uma equação incompleta com A e B, eu posso utilizar a fatoração, colocando um termo comum em evidência. Se for com A e C, eu vou expressar em um radical, passando o C para o segundo membro. Aí nós veremos agora algumas adaptações dessas funções. Então, algumas adaptações dessa função. Além de ela ser expressa nessa forma aqui, ax² mais bx mais c, temos outra equação que ela pode ser formada assim, ó, x menos x' vezes x menos x dual linha igual a zero. Esse é um tipo de equação do segundo grau. X menos x', ó, x' e x dual linha representam as raízes dessa equação. Uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Essas raízes podem ser iguais, essas raízes podem ser diferentes, ou pode não haver raízes nessa equação do segundo grau. Então, esse x', nós lemos assim, x' e x duas linhas, representam as raízes dessa equação do segundo grau. Então, se for dado o valor de A, o x' e o x duas linha, eu consigo encontrar essa equação do segundo grau determinada por essa forma. Então, se me der as raízes, x' e x duas linha, e o valor de A, eu consigo determinar essa função. Aí nós temos aqui uma outra, segunda, é x² menos sx mais p igual a zero. Então, x² menos sx mais p, esse s representa a soma das raízes, x' e x dual linha, e esse p representa o produto das raízes, x' e x duas linhas. Então, quando for dada aqui essa equação, se eu tiver essa equação x² menos sx mais p igual a zero, então essa equação aqui eu dependo de quê? Eu só dependo das raízes. Se forem dadas duas raízes,
eu consigo montar essa equação do segundo grau. Porque se S representa a soma das raízes, esse P representa o produto das raízes. Então eu tenho soma e eu tenho produto. Logo, eu consigo expressar essa equação do segundo grau. Então vamos supor que eu tenha, exemplo, vou colocar aqui o exemplo 1. Determine a equação do segundo grau dada as raízes x' igual a 2, x duas linhas igual a menos 3 e o valor de A igual a 2. O que eu tenho agora? Foram me dadas as raízes x' e x duas linhas. E foi me dado o valor de A. O x' é 2, o x duas linhas é menos 3 e temos o valor de A que é 2. Eu vou usar essa fórmula bem aqui, ó. A que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas igual a 0. Foi dado o valor de A, que é um A2, então eu coloco 2 aqui, vezes o x menos o x'. Quem for x'? 2, tá aqui, ó. Vezes x menos o x duas linhas. Só que o x duas linhas agora é negativo, então tem o menos da fórmula com o menos do x duas linhas. Então menos com menos vai dar mais, igual a 0. Aí vamos lá. Nós temos esse 2 multiplicando x menos 2, que também está multiplicando x mais 3. Deixe esse 2 fora, por enquanto. Vamos abrir um só parênteses e aplicar aqui a distributiva. X vezes x e x vezes o 3. Fazendo jogo de sinal. Positivo com positivo dá positivo. X vezes x dá x ao quadrado. Positivo com positivo dá positivo, x vezes 3 dá 3x. Agora é com menos 2, ó, aplica a distributiva com menos 2. Então, negativo com positivo dá negativo, 2 vezes o x dá 2x. Negativo com positivo dá negativo, 2 vezes o 3 dá 6, igual a 0. Aí fecha aqui o parênteses. Esse numeral que está fora, ele vai multiplicar por todos que estão dentro. Então, eu vou primeiro organizar x ao quadrado. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 3x menos 2x dá 1x, menos 6, igual a 0. Aí, esse 2 que está fora, vai multiplicar todos que estão dentro. Então, 2 vezes o x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Aí depois o x agora, mais 2 vezes o x vai dar 2x, aí menos, e agora o 6, ó. 2 vezes o 6 vai dar 12, igual a 0. Eu posso deixar assim, ou eu posso simplificar por 2, então simplificando por 2, vai ficar assim, x ao quadrado, porque 2 dividido para 2 dá 1, 2 dividido para 2 dá 1, mais x, 12 dividido para 2 dá 6. Eu posso deixar desse jeito, ou eu posso deixar nessa forma aqui, ó. Como todos os coeficientes eram pares, então deu para simplificar, fazer uma divisão por 2. Eu posso ter nessa forma, como eu posso ter também nessa outra forma. Aí nós vamos agora para o exemplo 2, faremos uma aplicação agora dessa segunda forma. Então, exemplo 2, ó, determine a equação do segundo grau
dada as raízes x' igual a menos 5 e x duas linhas igual a 4. Então eu tenho agora apenas as raízes, não tenho o valor de A. Aqui foi dada as raízes e o valor de A. Agora naquele exemplo 2, nós temos apenas as raízes. E quando nós temos apenas as raízes, nós utilizamos essa fórmula bem aqui, ó. X ao quadrado menos SX mais P igual a zero. O que é o S? O S, gente, é a soma das raízes. Então, antes de substituir aqui, primeiro eu vou fazer a soma. Eu vou pegar x' mais x duas linhas. Então, deixa eu ajeitar esse S aqui, está muito esquisito. Então, quem é meu x'? Menos 5. Mais. Quem é meu x duas linhas? 4. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Então, a soma é menos 1. Eu vou pegar o produto das raízes. X' vezes x duas linhas. Quem é meu x'? Menos 5. Vezes. Quem é meu x duas linhas? 4. O produto das raízes, menos 5 vezes 4 dá menos 20. Então, eu já tenho a soma e tenho o produto. Eu vou substituir nessa fórmula. X ao quadrado menos SX mais P igual a zero. Quando foi que deu a soma? Menos 1. Só que tem o menos da fórmula e o menos do 1. Então vai dar positivo. O menos com menos dá mais. Fica x ao quadrado mais 1x. E que é o produto? Menos 20. Então menos o 20 aqui, ó. X ao quadrado, 1 vezes o x não vai dar 1x? Então 1x é o mesmo x. Então mais x, elimina esse 1, menos 20, porque ele vai ficar subtendido, igual a zero. Então aqui está a equação do segundo grau determinada pelas raízes. Então, se forem dadas apenas as raízes, eu posso encontrar essa equação do segundo grau utilizando essa fórmula x ao quadrado menos sx mais p. Aí nós veremos agora também algumas aplicações matemáticas utilizando a equação do segundo grau. Nós veremos agora algumas aplicações de fórmulas matemáticas que elas vão recair em uma equação do segundo grau. Por exemplo, número de diagonais de um polígono. Número de diagonais de um polígono. O número de diagonais de um polígono é representado por essa fórmula. D é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Certo? D é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Isso aqui é a fórmula que representa o número de polígonos, né? O número de lados de um polígono, ou o número de diagonais de um polígono, eu posso encontrar por essa fórmula aqui. D é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Através dessa fórmula, eu posso determinar uma equação do segundo grau. Eu posso fazer aqui a regrinha de 3, ó, uma vez o n que multiplica n menos 3 igual a 2 vezes d. Então fica assim, ó, n que multiplica n menos 3 igual a 2d.
n vezes n dá n ao quadrado, menos n vezes 3 dá 3n. E aqui está positivo, vem para o segundo membro, negativo. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, em que o número que vai acompanhar o n ao quadrado não aparece, é 1. O número que está acompanhando esse n sem estar ao quadrado vai ser o menos 3. E aqui menos 2, duas vezes o d. Então, quando não aparece o numeral aqui, é 1. Apareceu aqui é menos 3 e aqui menos 2d. Então, esse número que não está aparecendo é A, é 1. Esse número que está aparecendo aqui é o B, menos 3. E aqui, quando não apareceu o termo, então esse C é menos 2D. Então, menos 2D aqui é o C. Então, esse C aqui, ele é o numeral que ele não é acompanhado por uma incógnita. Aqui tem a incógnita N, que é a principal. E esse D aqui representa o numeral qualquer. No caso aqui, menos 2D, menos duas vezes esse numeral. Se o D for 1, então menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Se o D for 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Se o D for 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6, e assim por diante. Sendo que representa aqui o numeral inteiro, que pode ser positivo ou negativo. Podemos ter um número também racional. Uma outra aplicação é a área do círculo. A área do círculo. A área do círculo ela é representada por essa forma que é S igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, se nós observarmos aqui, se pegarmos essa parte que está no segundo membro, trazermos para o primeiro, ó, π vezes o raio ao quadrado, e o que está no primeiro membro vai para o segundo membro, igual a S. Nós teremos raio ao quadrado, isola o R, fica R ao quadrado, é igual a área dividido, está multiplicando por π, dividido por π. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Perceba que eu tenho aqui esse termo elevado ao quadrado. E esse S sobre π vai representar o termo que não possui incógnita. Então, esse S sobre π representaria um termo sem incógnita. Então, essa equação do segundo grau, ela seria uma equação do tipo a x ao quadrado mais ou menos c. Então, aqui representaria a minha incógnita e aqui o termo sem incógnita. Agora nós iremos resolver algumas equações do segundo grau aplicando os métodos. Eu tenho um método aqui, métodos de resolução de uma equação do segundo grau. Então, nós temos dois métodos, pelo menos, de resolver uma equação do segundo grau. Eu posso aqui resolver pelo método soma e produto das raízes. Das raízes x' e x do amigo. Eu posso resolver por esse método. Qual é o método da soma e produto? Eu vou encontrar dois numerais cuja soma das raízes seja igual menos o valor de b sobre a. Então, eu vou ter uma equação do segundo grau e quando eu somar as duas raízes, essa soma será igual a menos o valor de b sobre a.
que é o valor de B? O valor de B é aquele numeral que acompanha o termo sem C ao quadrado. Nós temos o termo ao quadrado e temos o termo sem C ao quadrado. Então, será menos o termo sem C ao quadrado dividido por A. E nós teremos esses mesmos numerais. Esses mesmos numerais que eu somei, quando eu multiplicá-los, vai dar o valor de C sobre A, que representa o produto das raízes. Então, aqui a soma, aqui será o produto. Então, os mesmos números que eu somei, agora eu irei multiplicá-los. Então, o produto desses numerais será igual ao valor de C sobre o valor de A. E temos a segunda forma, temos aqui a segunda forma, o método de Bhaskara. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes o valor de a. Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever assim, x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então eu posso utilizar essa fórmula que é chamada fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, ou x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Ó. Esse delta aqui, ó, esse valor eu substituí o delta já pelo valor dele. Raiz quadrada de delta, aqui também é raiz quadrada de delta, porque quem é delta? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então eu posso usar essa fórmula ou eu posso usar essa fórmula aqui, que é a mesma. A diferença é que quando eu utilizo essa, eu já calculo o delta dentro do radical. E quando eu utilizo essa aqui, eu calculo o delta fora do radical. Mas o que é esse A, esse B e esse C? Esse A, esse B e esse C são os coeficientes da equação do segundo grau. A, B e C. Ó. São os coeficientes que nós iremos substituir nessa fórmula. Então, nós veremos agora a relação entre as raízes x' e x duas linhas. Ó, nós teremos aqui 3 relações relacionadas às raízes. Se meu delta for igual a 0, temos 2 raízes reais e iguais. Ou seja, x' é igual a x duas linhas. Então, se o meu delta aqui, quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, se eu pegar a minha equação do segundo grau, eu substituir na fórmula do delta o valor do B, o valor do A e o valor do C, se o delta der igual a 0, significa dizer que as raízes da minha equação serão iguais. Eu terei 2 raízes reais e iguais.
Então, se o meu x' for 2, o meu x2' também será 2. Se o meu x' for 5, o meu x2' também será 5. Eu terei duas raízes reais iguais. Se meu delta for maior que zero, maior que zero, gente, significa dizer que meu delta deu um resultado positivo. Então, quando vocês ouvirem essa expressão, esse símbolo aqui, maior que zero, então significa dizer que é um valor positivo. Maior que zero quer dizer positivo. Então, temos duas raízes reais e distintas. Distintas quer dizer diferentes. Ou seja, o meu x' é diferente do meu x2'. Então, se o meu delta for maior que zero quer dizer positivo. Se meu delta for positivo, temos duas raízes reais e distintas. Ou seja, distinta quer dizer diferentes. Logo, o x' é diferente de x duas linhas. E a terceira condição é o delta menor que zero. Delta menor que zero significa negativo. Então, quando o meu delta for negativo, não existem raízes reais. Ou seja, colocar assim o símbolo de não existe, ó. Não existe, ó, esse é ao contrário cortado. Não existem x' e x duas linhas. Então, quando o meu delta for menor que zero, for um valor negativo, não haverá a existência dessas raízes x' e x duas linhas. Então, vamos para os nossos exemplos relacionados à equação de segundo grau.